Fala pessoal, beleza? Bom galera, vamos trabalhar um pouquinho agora uma outra parte aqui da fisiologia, né? Pra gente então terminar esse curso de fisiologia vegetal. Falando nisso, nessa aula vamos falar sobre hormônios vegetais e o fotoperíodo, tá bom? Bom, o que são hormônios vegetais? Os hormônios vegetais, eles também são chamados assim, ó, de fito-hormônios, tá? Professor, é tipo nossos hormônios que nós temos ali, os hormônios ligados aos processos lá, como é que fala? Meu Deus, da hipófise e tudo mais? Não, não chega a ser nesse nível não, tá? Os hormônios vegetais aqui são substâncias que regulam várias funções. Dentre os hormônios, nós temos que destacar cinco, tá? A auxina, a citocinina, o etileno, a gibberelina e o ácido abscísico. Esses são os cinco principais que a gente vai falar, né? Começando pelo mais popular de todos, ou o mais conhecido, que é a auxina, vamos então distribuir as informações aqui na nossa aula. A auxina, ele também é chamado de AIA, tá vendo aqui, ó? Porque vem do ácido indol acético, tá vendo, ó? AIA. E cara, acredita que aparece isso na prova? Acredita, né? Pois é o AIA. Outra coisa importante, a palavra auxina, ela vem de um termo que significa crescer, tá? Então, toda substância que está envolvida com crescimento aí já se chamaram de auxina. Mas no caso, esse ácido indol acético é o que a gente vai trabalhar. Quem descobriu ele foi o Charles Darwin, aquele cara que escreveu o livro da evolução das espécies, né? E ele descobriu justamente fazendo uns experimentos lá sobre o ápice, sobre a pontinha do caule, né? Aquela pontinha que você às vezes nem dá muito valor. O nosso amigo Darwin estava olhando. O ápice é essa regiãozinha aqui bem pequenininha que a gente às vezes não vê porque está cheio de folhinhas aqui, né? Tem folhinhas, tem uma outra estruturinha aqui e tal, e às vezes a gente não está vendo, mas ele está aqui, ó, né? Esse é o ápice da nossa folhinha. Aqui, ó. Bom, quais são as funções que a gente vai encontrar da auxina? A função inicial, alongamento celular. Segunda função, tropismo, quer dizer, movimentos, esses movimentos coordenados que a planta faz aí. Provocação de enraizamento ou estaquia aqui, ó, criando as estacas, né? Criando aí as raízes nas estacas. Dominância apical, quer dizer, aonde a auxina tiver, ela vai então dominar essa região, beleza? E para terminar aqui, desenvolvimento do caule e da raiz. Bom, eu já vou destacar aqui, ó. Essa ponta aqui, gente, essa ponta aqui é o que a gente chama de ápice ou gema apical. Aqui é a fonte produtora de auxina. Então, a hora que produz a auxina, ela tem que ser enviada lá da sua estrutura mais jovenzinha da gema e ela vai para todas as partes, tá? Todas as partes da planta. Bom, na região aqui, onde ela nasce, vai ter muito mais concentrado, né? Mas a gente vai ver como é que isso funciona. Olhando para a auxina, uma função que lembra-se muito dela é justamente o alongamento celular. Bom, como assim, professor? Tem uma imagem cabulosa embaixo, mas eu vou te explicar com uma imagem mais bonitinha. Vamos supor que eu tenho essa célula aqui, tem esse tamanho. De repente, essa célula ela pode ficar assim, ó, mais longa. Repara que ela esticou bastante, ó. Bom, quem que permitiu esse alongamento celular? A auxina, tá? E como é que elas fazem isso, professor? Fazem isso estimulando, olha só, algumas moléculas, ó, a gerar essa expansão aqui, tá vendo? Ó, as expansinas, moléculas de celulose sofrendo alongamento. E aí então a célula vai se esticando. Isso é importante pra caramba. Por quê? No caule,
a célula e na raiz, essa célula se divide e cresce, divide, cresce, divide, cresce. Não é igual ao nosso, que é um crescimento mais ou menos continuado, assim, contínuo, né? Na planta, o crescimento dela, ela primeiro divide as células e depois ela vai alongar essas células, né? Professor, não entendi. Tipo aqui, ó, a célula tá aqui, não tá? Ela se dividiu, ó, ela ficou menor. Então, depois que ela faz, ela passa a alongar essa aqui e a alongar a outra lá. Tá vendo, ó? Ficaram com tamanhos maiores. Então, ela divide e estica, divide e alonga, tá? Esse alongamento ele vai acontecer na raiz e no caule mediante diferenças bem importantes, tá? Que a gente vai ver já já. Um outro mecanismo ligado aí ao nosso amigo hormônio é esse aqui, ó, os movimentos. Toda vez que a gente chama de tropismo, pessoas, esses movimentos eles têm uma resposta determinado a um estímulo, assim. Então, não é uma resposta aleatória, né? Não, essa resposta ela está baseada aí num estímulo que foi gerado na planta. Esse estímulo pode ser luminoso? Pode. Então tá aqui, ó, o fototropismo, um estímulo luminoso. Como que acontece isso aí, professor? Vamos entender aqui, ó. Na primeira situação, né, aqui, ó, situação A, repara que eu tenho essas células todas ponteadas de vermelho. Essas pontinhas seriam aí o nosso auxina, o nosso hormônio. Quando eu coloquei a luz aqui do lado direito da planta, repara que aconteceu depois de um tempo, ó. A presença de auxina ficou muito maior desse lado, ó, muita AIA, muita auxina, e aqui pouca auxina. Bom, repara uma coisa aqui, ó, nessa região que tem muita auxina, as células ficavam assim, ó. Quer ver, ó? Eu vou te mostrar aqui, ó. E como, então, o que acontece? Quando a luz bateu nesse lado, digamos assim, afastou a nossa amiga auxina para longe da luz, ó. Então é um movimento coordenado. Então aqui, ó, nessa região, ó, ficou com bastante auxina e nessa outra aqui ficou menor. Olha que coisa mais interessante. Lá na região que tinha mais auxina, as células ficaram mais longas, ó. Olha aqui o tamanho dessa célula aqui, ó. E aqui, ó, nessa região as células estão normais, ó. Tá vendo meu desenho aqui, ó? Pra você entender? Olha a diferença dessa célula bem maior. Então é tipo aqui, querido, ó. A luz chegou nessa face aqui, ó. A auxina migra para outra região. Essas células começam a crescer mais, digamos assim, ó, começam a entortar, dando a impressão que a planta está indo em direção à luz, né? Aqui, ó, estimulando o movimento da planta em direção à luz. Mas na verdade é porque essas células aqui, ó, ficaram mais longas, mais alargadas do que essas, ó. Então, olha que interessante. Aqui nessa imagem, a concentração de auxina mais elevada estimulou o crescimento dessas células, ou melhor, o alongamento dessas células, tá? Então isso é um fototropismo. Já dá para perceber isso, professor, na minha vida? Lógico, já viu plantinha colocada aí numa região que tem uma luz chegando assim, não? Aí você percebe que de repente passa lá uns dias ela virou pro lado. Quem virou essa planta para perto da luz? Ninguém. Ela mesma se movimentou, né? Então no caule isso é muito comum de plantas serem iluminadas numa face e a auxina migrar para outra face. Ô professor, mas e se o vestibular me desse uma planta aqui, ó, hipotética, e colocasse para mim uma luz bem em cima dela aqui, ó, uma luz bem em cima aqui, ó, uma luz bem em cima. Bom, aí que vai acontecer? A auxina vai migrar, né? Vai migrar da região superior, ó, pensar esse caule assim, ó. Ela é produzida nessa pontinha aqui, mas ela vai migrando para cá, ó. Então aqui embaixo vai ter muito mais. Então aqui embaixo as células serão mais altas e aqui as células vão ficando cada vez menorzinhas, ó. Tá? Seria isso aqui, ó. Alongou aqui, ó. Beleza? Olha só um outro tipo de análise aqui, ó. No caule
e na raiz, a concentração dos hormônios, do hormônio auxina, é diferente e estimula de forma diferente, tá? Então, no caule, o excesso de auxina estimula alongamento celular. Na raiz, o excesso de auxina é inibidor. Então, olha essa imagem aqui, ó, essa terceira imagem aqui, ó, imagem A, imagem B, imagem C, ou tempo A, B e C. Bom, as bolinhas aqui representam a auxina e as flechinhas a direção da luz, né? Olha que louco aqui, ó. Então a luz começa a bater na raiz e no caule. A princípio, olha só, a auxina migra, ela não gosta de luz, né? A auxina migra para a região menos ensolarada. Bom, aqui começa uma situação, ó. Vamos imaginar aqui, ó. Aonde a auxina parou no caule, aqui dá para ver o que, ó, que essas células ficaram mais largas. E aqui, ó, as células ficaram mais estreitinhas. Então, por isso que essa parte do caule dá a impressão que a planta foi em direção à luz. Na raiz, olha só, na raiz o que faz diferença é a baixa concentração, ó. Por quê, professor? Na raiz, muita auxina inibe, então ela acaba crescendo menos, ó. Então dá a impressão que ela está fugindo da raiz, ó, da luz. Então aqui, ó, na nossa parte iluminada, digamos assim, na raiz, a auxina migrou para outra região. E aí então você tem uma diferença aí no movimento, tá? No caule o fototropismo é positivo, porque ele vai buscar a luz, e na raiz o fototropismo é negativo, ó, porque ela está se afastando da luz, enquanto o caule está indo para a luz. Beleza? Outro mecanismo de movimento que a auxina envolve é o grave ou geotropismo. Beleza. Colocando aqui, ó, uma planta na posição horizontal, há uma tendência a auxina, olha só, pela gravidade parar aqui embaixo, ó, tá vendo, ó? E aí, caule e raiz, ó, raiz e caule respondem diferentes. Porque essa região aqui, ó, vamos dividir aqui, ó, essa região do caule vai ficar com as células bem longas. Na raiz, as células vão ficar aqui o quê? Bem pequenas. Por quê? Na raiz, muita auxina inibe. No caule, muita auxina estimula, tá? Nesse caso, ó, a raiz vai crescer em direção ao centro da Terra e o caule vai crescer para cima. Por isso que o geotropismo do caule é negativo. Por quê? Porque ele está indo contra a gravidade. Enquanto a planta, a raiz está indo a favor da gravidade. Por isso, geotropismo positivo para a raiz e geotropismo negativo para o caule. A planta está crescendo para cima e a gravidade para baixo. Então é contrário, negativo. A raiz está para baixo e a auxina também. E a atmosfera também, a gravidade, perdão, para baixo assim, pro centro da Terra, né? E a raiz também, então é positivo o movimento, é igual. O outro movimento importante aqui é o nastismo, quer dizer, o que significa nastismo, professor? E o outro tropismo. O nastismo são estímulos, mas que não são orientados pela fonte estimuladora. Aqui nós temos duas plantas conhecidas. A dioneia, que é uma planta carnívora, que não importa aonde tocar, ela vai fechar. E aqui a mimosa pudica, né, ó, a planta chamada de dormideira, que você toca em qualquer parte da folha, ela fecha por completo. Então não importa de onde veio, se é da esquerda, da direita, o estímulo, tocou, a planta vai responder, tá? Então nesse caso, ó, o nastismo não tem nada a ver com a nossa auxina. É um mecanismo de resposta, mas não é ligada ao hormônio. A auxina também é importante e usada, queridos, para a produção de mudas, ó. Então dá para ver aqui, ó. Usamos a auxina para aumentar a produção de mudas, né, dessa estaca. Por quê? Porque ela também estimula o alongamento, né? Nesse caso, olha só, nesse caso usa-se para fazer muda. E lembrando uma coisa importante, na raiz e no caule as concentrações são diferentes. Professor, como é que eu vou saber isso? Olha esse gráfico. Efeito da auxina em relação à raiz
em relação a caule. Se eu observar bem aqui, ó, aqui eu fui aumentando a concentração. Então, aumentei a concentração para minha raiz, ela foi inibindo, ó, foi ficando ruim para ela. Aumentei a concentração de aia para minha planta, o caule foi crescendo, ó, beleza? De boa, para ele super tranquilo. A outra coisa importante da auxina é justamente essa dominância apical aqui, ó. Bom, professor, o que é isso? Bem aqui na pontinha, ó, da nossa planta tem a gema apical. Aqui é a fonte de auxina. É onde é produzida a auxina. E ela produz, e tipo como se fosse um chuveirinho aí, ó, tá? Como se fosse um chuveiro na sua casa. Eu preciso que essa auxina seja jogada aqui para as partes mais baixas da planta. Então, essa fonte produz muito, né? E vai jogando nesse sentido aqui, ó. Aí o que acontece? Enquanto essa ponta aqui, ó, tem bastante auxina, ela vai inibir uma outra região. Professor, que região que é essa? A região que está aqui do ladinho, ó. A região chamada de gema lateral. Então, a gema apical inibe a gema lateral, impedindo que os nós aqui, ó, tá vendo aqui, ó, os nós que estão mais próximos do caule, do ápice, ó, esse aqui é um nó, tá vendo, ó? Esse nó que está mais perto do ápice, ele não vai permitir, não é permitido para ele criar novos galhos. Os mais distantes talvez consigam. Então, toda vez que eu chegar perto de uma parte de uma planta jovenzinha, de um galho, e perceber que lá tem a gema apical, você vai ver que não tem muitos galhos grossos e antigos nessa região. Por quê? Porque a planta não permitiu. Se eu chegar lá e tirar, por acaso eu venho ali e tiro, né? Aqui, ó. Tiro a gema apical, receba essa imagem aqui, ó. Que começou a aparecer o que, professor? Começou a aparecer galhos laterais. E aí, então, você mostra aqui, sem auxina, eu produzo novos galhozinhos aqui, ó. Com auxina, isso é barrado. Isso é chamado de dominância apical. Tá bom? Outra função, um outro hormônio é a citocinina, nosso segundo hormônio. Esse hormônio ele é importante porque ele atua, ó, justamente na divisão celular. Daí o nome, citocinina, tem a ver com divisão celular. Esse hormônio, além de dividir, ele também estimula a diferenciação dos tecidos. O que é isso, professor? Diferenciação dos tecidos é quando uma célula foi formada, mas ainda não se definiu como célula. Ah, não sei se eu vou ser tal ou tal. Então, esse hormônio vai estimular a célula meio que escolher uma profissão aí, ó, sei lá, seja epiderme, seja parênquima, alguma coisa assim. Outra função da citocinina é auxiliar também do alongamento celular, tá? Por quê? Porque ele tá, essa palavra citocinina está ligado aí ao setor como é que é? O setor de divisão celular, tá? Outra coisa importante, promove o retardo do envelhecimento de plantas velhas. Quer dizer o quê? A plantinha está ficando velha. Se eu pudesse borrifar nela artificialmente citocinina, ela ia ficar mais jovenzinha por um tempo. Tá bom? E detalhe, a citocinina consegue quebrar a dominância apical da auxina, tá? Então ela consegue quebrar, promovendo o crescimento das gemas laterais. Então aqui, ó, essas gemas laterais, ó, gemas laterais serão estimuladas por esse hormônio, ó, citocinina. Então esse hormônio consegue quebrar a dominância apical. Tá bom? Então você consegue ver ali, ó, nessas três imagens A, B e C. A auxina e citocinina podem ser utilizadas em conjunto para promover a diferenciação celular em vegetais e formação de plantas inteiras a partir de um conjunto de células, um calo. Pegamos aqui um calo, ó, e percebemos que de repente começou a aparecer raiz, de repente começou a aparecer calo, começou a aparecer folha. Então, a mistura de dois hormônios, o AIA
e a citocinina mudou a vida de algumas coisas aí. O nosso terceiro hormônio é o hormônio chamado de gás etileno. Esse é o nosso único hormônio vegetal que ele é gasoso. A principal função dele, queridos, é justamente, e é a que mais se é cobrada nos vestibulares, é essa aqui, ó. É o hormônio que provoca o amadurecimento dos frutos. Só isso? Praticamente é o mais cobrado, mas não é só isso. Além disso, olha só, ele também provoca isso aqui, ó, a queda de folhas. Ué, professor, queda de folha? Isso. Antes de saber que era o etileno, acreditava-se que era um outro hormônio chamado de ácido abscísico. Mas olha como que acontece, ó. Imagine que nós temos aqui uma folha, tá? Tá aqui, ó. Nossa folha tá aqui. E por alguma situação, ela quebrou do caule. Então, é como se eu olhasse para ela aqui agora, ó, e olhasse nessa direção aqui, e você vai ver uma zona, né? Zona de quebra. É onde essas células ficam mais frágeis e a qualquer vento toca e ela cai, tá? Então é uma outra função. Já o do amadurecimento do fruto é o seguinte: como ele é um hormônio gasoso, é muito comum essas plantas, esses frutos liberarem esse hormônio. Bom, por isso que um mamão maduro, colocado nas bananas verdes em volta, ele vai amadurecer também a outra fruta. Então, uma fruta madura, ela produz mais etileno. Conforme ela vai ficando mais madura, mais etileno ela produz. Tanto é que se você deixar a banana muito tempo madura perto da outra, todas maduram de uma vez e você pode até perder mesmo as frutas, né? Olha que interessante, ó. No cultivo da banana é comum realizar queima de serragem, que libera o gás etileno. E na verdade foi assim que ele foi descoberto, tá bom? Fazendo queimadas perto de plantas, percebeu que ele estimulava os frutos dessa planta ficarem maduros. Então aí foram ver. Hoje se faz isso, tá? Inclusive em supermercados também pode utilizar algum tipo de dispositivo que libera gás etileno, né? É o acetileno, pode ser, se não me engano. E aí então ele vai transformando aí os frutos naquelas câmaras frias, né? Que estão congelados, de repente vão amadurecendo ali aos pouquinhos, tá? O nosso outro hormônio aqui, o quarto hormônio, é a giberilina, né? Também chamado aqui, ó, de ácido giberélico. A função desse cara é muito legal. Primeira função, vou destacar aqui o que eu acho importante. Primeira função seria isso aqui, ó. Cadê? Quebra da dormência de sementes. A semente está dormindo, de repente ela acorda e começa a germinar. Tá aqui, ó. Queda da dormência. Quando é que acontece isso, professor? Logo após a semente receber bastante água, né? Então a semente recebe água, ela vai ficar embebida. Aqui, ó, a semente recebe água, ela vai entrar num estado de embebição e aí logo esses hormônios vão começar a atuar para gerar aí o acordar dessa semente. Não é a única coisa, tá? A gibberellina promove também alongamento de caule, junto com a auxina, junto com a citocinina. A auxina e a gibberellina promovem a formação de frutos sem sementes, né? Ó, fruto partenocárpico é fruto sem sementes, tá bom? E o terceiro ponto aqui realiza a mobilização de reserva das sementes para o embrião. Então auxilia também no processo nutricional. O nosso último hormônio, o ABA ou ácido abscísico, tem esse nome porque achava que era ele o responsável por cair as folhas das árvores. Na verdade não é. O que a gente tem de bastante informação dele é justamente essa aqui, ó. Ele é um hormônio que ajuda a planta a fechar o estômago. Então ele é um hormônio que ajuda na regulação da transpiração. Outra coisa importante, esse hormônio, ele ao contrário da gibberellina, que acorda a semente, ele fecha a semente, tá?
Aqui, ó. Opa. Ele fecha a semente. Promove também o fechamento dos estômatos para evitar a perda de água, né? E, inclusive, provoca o envelhecimento de folhas, flores e frutos. Provocar o envelhecimento não tem a ver, quer dizer que ele derruba, tá? Quem vai ajudar a derrubar mesmo é a nosso etileno, tá bom? Bom, galera, e para ir no nosso último assunto desse tema, vamos falar um pouquinho sobre fotoperíodo. Professor, o que é um fotoperíodo? Tá aqui, ó. Fotoperíodo é o período, digamos assim, é o momento em que a planta vai ter mecanismos para florescer. Então, o mecanismo de floração que algumas plantas angiospermas possuem respostas a períodos de luminosidade diária. Assim, todo mundo aqui sabe que existe um tempo de luminosidade no dia. Então, isso é o tempo de luminosidade. Agora, o fotoperíodo é aquele tempo em que a planta precisa estar até ele, menos dele ou mais dele, tá? Para isso a gente tem que analisar sempre um tal de fotoperíodo crítico. O que é isso? Ó? O fotoperíodo crítico, a gente chama de FPC aqui para ficar mais fácil, é o valor em horas de iluminação que determina a floração ou não de uma planta. Então é assim, é um valor de horas, né, de iluminação que vão auxiliar algumas plantas a florescer, mas que outras não florescerão também, tá? Por isso que esse valor ele é chamado de fotoperíodo crítico. Por quê? Porque ele é específico para cada espécie. O mamoeiro não vai lá florescer junto com o pé de limão, porque eles estão perto. Não, cada um tem uma exposição aí à luminosidade. Dentro desse fotoperíodo crítico, os cientistas classificaram as plantas em aqui dois grupos bem importantes e um terceiro que a gente esquece que existe, mas ele é importante, tá? Plantas de dia curto, plantas de dia longo e as plantas que não estão nem aí se o dia é curto ou o dia é longo, as indiferentes. Nas plantas de dia curto, olha que nome bonito, ó, plantas de dia curto, a noite para elas deve ser muito longa, né? Ó. Então, planta de dia curto é a planta que vive no inverno. Planta de dia longo é a planta de verão. Então, às vezes aparece assim também, hein? Vou botar aqui em vermelho, ó. Planta de dia curto, planta de inverno. Planta de dia longo, planta de verão. Bom, você já sabe que no inverno, como o período de luminosidade é menor, esse fotoperíodo crítico não vai ser igual de uma planta de verão. Já a planta diferente não depende dessa quantidade de luz, não. São outros fatores que relacionam-se à floração. Olha que legal essa parte agora, ó. Imagina uma planta de dia curto, ó. Uma planta de inverno. Se o dia é curto, você tem um período de luminosidade menor. Ó. Vamos supor que o fotoperíodo crítico aqui serão 11 horas. E aí, a planta floresce quando? Floresce quando submetida a um período de luminosidade inferior a esse fotoperíodo. Então, 11 é o tempo de luminosidade. Quanto que seria bom para ela florescer? 8 horas de exposição à luz, 9 horas de exposição à luz, 10 horas de exposição à luz e ajudar essa planta a florescer. 11, 12 horas, 14 horas de luminosidade não ia ajudar a florescer essa planta. Quer ver? Pegamos aqui a mesma planta, botamos aqui ó, em dois ambientes diferentes. A planta no verão, o ambiente número 1 aqui, ó. A planta no verão, ela não está florescendo. Por quê? Ó, tá vendo que o dia aqui ó, tá com fotoperíodo crítico de 16 horas? Bom, para ela precisa de 11 horas de luminosidade. 16 já passa do que ela precisa, do fotoperíodo crítico. Quer dizer então que esse excesso de luz não vai florescer a planta. Já no inverno, olha que interessante, como eu tenho um fotoperíodo crítico de 11, mas estou recebendo 8, esse menor valor vai estimular a planta a florescer no inverno, tá bom? Seria assim. Olha essa outra imagem aqui, ó.
A planta de dia longo. Planta de dia longo é a planta de verão. Bom, aí eu já trago um fotoperíodo crítico de 15 horas. Repara o seguinte, nesse caso aqui, ó, daria 15 aqui e aqui daria 15, por exemplo, tá? No verão, repara que passou dos 15, ó. Por quê? Porque floresce quando? Quando submetida a valores superior ao fotoperíodo crítico. Então aqui eu precisava de 15 horas, mas eu recebi 16, então floresceu. No inverno preciso de 15, recebi 8, não floresceu. Entendemos? Agora olha que interessante. Será que tem a ver com o dia? Aí que a coisa se pega. Na verdade, não, queridos. A grande sacada só foi possível quando perceberam uma coisa. Plantas na estufa respondiam à luz de dia e à noite não. E um dia alguém lá, sem querer, cortou, interrompeu esses períodos noturnos e percebeu que os dados dessas plantas no seu experimento não estavam batendo. Como assim, professor? Gente, o que na verdade importa não é o dia, e sim a noite. Se a noite vai ser longa, se a noite vai ser curta. Por quê, professor? Porque a planta, para receber estímulo luminoso, ela tem que ter um receptor. O receptor que a gente está falando é uma substância chamada de fitocromo. E nós temos dois. O fitocromo R ou fitocromo V, que significa de vermelho, porque ele vai absorver comprimentos de 660 nanômetros. E tem aqui, ó, o vermelho, ó, fitocromo vermelho distante, ou fitocromo aqui, ó, FR, tá? Far red. Esse cara é o chamado de vermelho longo e ele recebe estímulos de luz nos 730 nanômetros. Bom, o que tem a ver com esses dois fitocromos? Se eu olhar aqui, ó, o fitocromo vermelho ele é a forma inativa e o vermelho distante é a forma ativa. Aí você pensa, uau! E agora, como é que eu penso? Os dois fitocromos, durante o dia, recebem os dois comprimentos de onda luminoso. Quer dizer assim, ó, o fitocromo vermelho, quando ele recebe a luz do sol no comprimento de 660 nanômetros, ele se transforma no vermelho distante, ele se ativa. Só que o vermelho distante, quando recebe uma luz no comprimento 730, ele se inativa. Mas veja bem, o Sol não fica mandando hora uma, hora outra. Não, o Sol manda isso de uma vez. Então, durante o dia, olha só, durante o dia a gente percebe essa interconversão. Um vira o outro, que vira um, que vira o outro. Enquanto tem luz, ó, fica aí. Vermelho virando vermelho distante, né? Bom, aí o que acontece? Existe o período da noite. À noite, o movimento de mudança dessas duas formas é mais lento. Então, ao final do dia, do último momento de exposição à luz, virou o fitocromo vermelho distante. Ok, professor. Aos pouquinhos, o vermelho distante, olha só, aos pouquinhos, o vermelho distante vai se transformando na forma inativa. Tá? Aí eu vou te dar uma sacada agora. Quando que floresce, professor? O vermelho distante não é a forma ativa? Se tiver ou fitocromo vermelho distante, se caso não tiver ele. Olha só. A planta de noite longa, aqui ó, que é a planta de inverno. Repara, como a noite é longa, dá tempo de todo o vermelho distante se converter no vermelho. Então é praticamente não quando não tem, né, ó. Então ela floresce, ó, floresce na ausência de fitocromo
vermelho distante. Já a nossa planta de dia longo, que é a planta de verão, como a noite é bem curtinha, então o vermelho ativo não consegue se inativar. Então ela floresce, olha só, na presença de fitocromo vermelho distante. Vai sobrar, ó. Não vai dar tempo desse cara todo se converter no vermelho, porque a noite é muito curtinha. Então é isso que interfere na floração de uma planta ou na germinação. Tudo bem? Se você observar aqui agora, olha só, nós temos aqui, ó, essa imagem mostrando uma planta de dia longo, uma planta de dia curto e uma planta de dia curto que foi interrompida a sua noite. Bom, se a planta de dia longo, olha só, ela não está florescendo, por quê, professor? Porque ela teve um fotoperíodo, olha só, ela precisaria de um fotoperíodo diferente, né? Ó, dia longo é essa planta e essa planta. Planta A e planta B. Olha só. Aqui ó, é o que nós já vimos aqui no imagem anterior, ó. Tá vendo, ó? Não floresce porque ela precisava de 11. O fotoperíodo aqui está muito maior, ó. Ela precisava de 11 e aqui está dando 16. Aqui floresceu porque ela precisava de 11, até 11, mas ela recebeu 8. Aqui não floresce por quê? Bom, olha só, quando eu interrompi a noite, eu coloquei luz. Então, os 8 horas que eu tinha aí de fotoperíodo necessário, né? Ou até isso, com eu interrompendo a noite, é como se eu estivesse aumentando o tempo de luz. E se o tempo de luz aumenta, fica aparecendo essa imagem aqui, ó. Aí não floresce. Já as plantas de baixo aqui, ó, olha que interessante. Se o dia for longo, ela floresce. Por quê? Porque ela precisa de 15 horas de iluminação e o dia está fornecendo 16. Então ela floresce, porque o fotoperíodo crítico dela tem que ser, ela tem que receber acima do que ela tem, assim especial para ela. Nessa imagem, ó, ela não floresceu, igual aqui, ó, tá? Porque ela precisava de 15, mas recebeu só 8, então não floresceu. Mas se eu pegasse aqui, ó, o dia que está bem curtinho, né? E eu interrompo, quer dizer, eu passo a ter um dia teoricamente mais iluminado, ó. Aqui, ó, mais iluminado. E aí mesma coisa. Esse momento passa a comportar igualzinho o primeiro, então também floresce. Tudo bem? Bom, se foi assim bem entendido, espero que você tenha bons estudos. Qualquer coisa, aí estão meus contatos. Até breve, queridos.